Oi, gente! Hoje eu vim te dar um recado sobre a forma como você se sente. Como você tem se sentido aí ultimamente, hein? Vou te perguntar se você tá se sentindo bem, porque você simplesmente tem esse estado de espírito, você simplesmente acorda feliz, motivado, leve e passa a maior parte do seu dia assim, com essa boa vibração, independentemente do que acontece no seu dia. Ou se você é aquela pessoa que está esperando coisas boas acontecerem, né, para que você se sinta bem. É, eu vim aqui refletir com você que justamente para a gente se sentir bem, a maior parte do tempo, para que coisas boas aconteçam, a gente não tem que esperar justamente as coisas boas acontecerem para a gente se sentir bem. A gente tem que se sentir bem independentemente das coisas que acontecem, né? E aí você diz, mas como, né? Como que eu vou me sentir bem sendo que eu tô esperando isso acontecer, eu tô esperando a cura de uma doença, eu tô esperando a venda de um imóvel, eu tô esperando a saúde que tá me faltando, tô esperando aquela cirurgia que ainda não aconteceu e tá me tirando o sono, né? Você tem problemas emergentes. E aí eu te digo, se você entrar nessa frequência vibracional de tranquilidade, leveza, agradecimento, felicidade, certamente essas coisas que vão te trazer tudo isso entrarão na mesma frequência que você, né? Por ressonância, elas entrarão nessa mesma frequência. Então você não precisa esperar que essas coisas boas aconteçam para você se sentir bem. Você faz o processo inverso, você se sente bem porque as coisas, a partir do seu bem-estar, elas vão acontecer, para poder confirmar o seu bem-estar. Você já deve ter percebido que quando a gente tá com raiva, mais coisas acontecem, né? Pra gente confirmar aquela raiva, pra gente sentir raiva, e aí você chuta a quina da mesa e aí uma sequência de acontecimentos vem para você confirmar. Mas por quê, né? Porque as pessoas falam, desgraça pouco é bobagem e tal. Na verdade, ou então não reclama que piora. Tem, né, tem várias frases aí que confirmam essa coisa da ressonância, né? Você entrou naquela frequência, aquela frequência vibracional da raiva, seja da lamúria, da reclamação, de coisas, né? A gente tá falando de energia densa, então padrões vibracionais mais densos. Mas o inverso também é verdadeiro. Então, se você entrou numa frequência vibracional muito legal, muito feliz, você se sente muito bem, muito agradecido, e aí você fala, pô, mas por nada, eu não tenho nada para agradecer, né? Várias coisas aí que eu preciso, tal, ainda não aconteceram na minha vida. Então, que tal a gente começar a olhar para aquilo que a gente já tem? Porque sim, a gente tem muita coisa, né, para agradecer. Se você está aqui assistindo, certamente você tem uma internet na sua casa, né? Seja pela televisão, seja pelo celular, pelo computador, tá funcionando. Poderia não estar, não é verdade? Você poderia não ter dinheiro para pagar essa internet, você poderia estar com o celular quebrado, você poderia estar impossibilitado de acessar o YouTube por N razões. Mas você tá aí assistindo, então certamente nesse processo você já tem algumas coisas para agradecer. Se você tem um emprego, você agradeça por ele, independentemente de ser ou não o emprego dos seus sonhos, né? Quanta gente não tem um emprego, quantas pessoas estão aí à procura de uma oportunidade. Então você já pode ser grato por esse emprego. Se você tem família, né? Pais, filhos, marido, namorado, esposa, enfim, um companheiro, uma pessoa que te acolha todos os dias, que te espera em casa. Você pode agradecer por eles, né? Pela vida deles, você pode agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Você pode ser grato a Deus pela saúde que eles têm hoje também, né? Se você não tem ninguém, aí fala, poxa, mas eu moro sozinho, mas você tem aquele amigo para quem você liga, em quem você confia, né? Aquela pessoa que divide a vida com você, assim, sempre
lembrando de você nos acontecimentos, né? Sempre pensando em fazer coisas junto. Então, sei lá, come alguma coisa, lembra daquele amigo. Ah, um dia, quando o fulano estiver aqui, eu posso, né, pedir esse lanche de novo, né? Então, coisas assim que te remetem àquele laço afetivo que você tem com aquela pessoa. Agradeça. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa, pela saúde dessa pessoa, pela presença dessa pessoa na sua vida. Certamente você tem muita coisa para agradecer. Certamente, se você olhar bem, você tem muita coisa para agradecer. Então, começando nesse processo, né, de agradecimento, a gente já vai mudando o padrão vibracional. E aí, quando a gente consegue atingir um patamar de alegria, né, alegria genuína, tem uma frase que fala: finja até que se torne real. Você pode até no início fingir uma alegria, fingir uma risada, fingir uma espontaneidade ali que ela nem tá existindo naquele momento. Mas aquilo com o tempo vai se tornar real, né? Tem uma frase que, salvo engano, é do Orly Cravo, ele fala: ache graça. No começo você pode não achar graça, mas depois a graça acha você. Então, parafraseando, tá? É mais ou menos isso o que ele diz, mas justamente com esse conceito de que num primeiro momento pode não ser tão engraçado assim, num primeiro momento essa alegria pode não ser tão genuína, mas ela vai se tornar, né? Ela vai se tornar uma alegria genuína, e aí, pensando na frequência vibracional que você vai emanar, certamente você vai entrar nessa frequência da alegria, da gratidão, de mais motivos para confirmar a sua alegria, mais motivos para você ser grato, né? E aí tudo isso vai fluindo. Ao passo que quando você perceber, você já vai ter aquelas coisas que de repente antes você focava nas coisas ao invés de focar na alegria, ao invés de focar em agradecer o que você tem, né? Porque quem agradece é porque já tem. Então, a frequência vibracional que você emana é justamente essa, de sou grato porque eu tenho tudo. Então, você já entra nessa frequência vibracional, diferente daquela pessoa que pede, que reclama, que entra na frequência vibracional de quem não tem, de quem tá na escassez, e o que ela ressoa para o universo, confirma a escassez que ela tem. Então, confirma essa falta disso, falta daquilo que ela tá reclamando, que tá pedindo. Então, por isso que a gente precisa pensar no foco ali que a gente tá na maior parte do tempo, né? O foco que você tá colocando, aquilo que a gente foca cresce. Então, você tá colocando o foco onde? No motivo que você tem para agradecer, nos motivos, das várias bênçãos que o universo te dá diariamente, ou você tá focando em tudo aquilo que te falta? Porque se você focar na falta, vem mais falta, né? Então, por ressonância, você vai atrair falta, escassez. Então, se você for pensar no contrário, que também é verdadeiro, aquela pessoa que vive preocupada, que vive com medo, na Bíblia já diz, né? Tem uma passagem que fala: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então é justamente essa coisa do medo. Quando você foca no medo, você tá com um padrão vibracional baixo, né? Você já tá focando na falta, você já tá vibrando na escassez, porque quem tem medo já perdeu, né? Você se conecta com o medo. Então, o que eu mais temia me sobreveio, é o que fala na Bíblia. Ou seja, o que você mais teme, certamente você vai atrair, porque você está focando naquilo, você está focando em perder alguma coisa, por exemplo, né? Tem um medo de perder alguma coisa. Você foca nisso, é o que você mais teme, é o que você vai atrair. A preocupação é a mesma coisa. Você já observou que as suas preocupações, elas não fazem sentido? Elas não fazem sentido do ponto de vista prático. Alguma vez você passou uma madrugada se preocupando com alguma coisa e resolveu aquele problema? Né? Em geral, a gente só se preocupa, a gente só queima neurônio, a gente só libera cortisol no nosso organismo,
a gente fica mal, dói o corpo, no dia seguinte tá quebrado porque ficou com insônia, mas a gente não resolve o problema. Justamente porque quando você coloca a preocupação, onde a preocupação entra, entra a ansiedade, entra o medo, entra todas aqueles sentimentos que vão de encontro a tudo que eu falei anteriormente: gratidão, alegria, leveza, tranquilidade e aquela sensação de que já tenho tudo, tudo tá solucionado, tá tudo bem, vai de encontro, né? Então, assim, é o oposto de tudo isso. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que preocupação, ansiedade, medo é uma forma da gente fazer mal pra gente, né? É algo que faz muito mal diariamente se você ficar com esses pensamentos vazios, né, negativos, achando que vai solucionar alguma coisa. Não. É justamente o contrário. A gente paralisa todos os processos quando a gente entra nessa energia de preocupação. Porque, primeiro, a gente mostra para o universo, né, para o seu espírito, que você não confia nele. Porque nós aqui somos 10%. Todo o resto, o nosso espírito, o cosmo, Deus que habita em nós, 90%. Então, eles estão atuando. Só que esses 10% que correspondem a mim, que corresponde a você, não pode atrapalhar os outros 90%. Então, assim, a gente não pode atrapalhar o processo do nosso espírito, da nossa alma, do universo que está conspirando o tempo todo a nosso favor. Se a gente coloca preocupação, se a gente coloca medo, se a gente coloca esses padrões vibracionais densos, focando sempre na falta, na negatividade, achando que vai dar errado, a gente está paralisando um processo, né? Aquele processo de coisas que estariam assim vindo pra gente, para poder confirmar o nosso agradecimento, para confirmar a alegria que a gente já está sentindo. A gente paralisa todo esse processo. Então, hoje a reflexão é justamente para te convidar a entregar nas mãos de Deus, sabe? Focar em tudo aquilo que você tem de bom. Olha para tudo que você tem de bom, agradeça cada coisa que você tem de bom. Se você olhar para o lado e de repente você é uma pessoa sozinha, agradeça porque você está aqui, está consciente, está vivendo uma experiência humana aqui. Você está podendo evoluir o seu espírito nessa dimensão, né, num momento aí de regeneração, então, do planeta. Então, é uma fase, assim, tão importante do cosmo. Você está aqui, você está vivendo essa experiência, então agradeça a Deus. Agradeça pela sua saúde, agradeça pela sua inteligência, porque você é capaz de ter muitas sacadas e raciocinar, e é inteligente, e é capaz de refletir e tomar as rédeas da sua vida de modo que você entende que tudo depende de você, só depende de você, tá? Então esse é meu recado de hoje. Fica bem, até a próxima.